Quando tudo está dando errado, Deus já está preparando o que é certo. Quando tudo parece dar errado ao mesmo tempo, quando as portas se fecham sem explicação e quando até as forças começam a falhar, é natural acreditar que algo dentro de nós está quebrado. A mente começa a criar cenários de medo, o coração tenta encontrar respostas rápidas e a alma procura algum ponto de equilíbrio para não desabar de vez. Há dias em que a sensação é de que a vida está desmoronando em silêncio, sem avisar. E você se vê tentando decifrar sinais que não entende e perguntando a si mesmo onde foi que as coisas começaram a sair do controle. É justamente nesse terreno instável que nasce a dúvida mais profunda. Será que existe um propósito escondido por trás de tudo isso? Ou é apenas mais uma fase difícil que não faz sentido algum? A verdade é que quando as circunstâncias começam a nos pressionar, é exatamente aí que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando uma estrutura que você ainda não enxerga porque está sendo construída onde seus olhos não alcançam. Se você observar com atenção, perceberá que os momentos de maior confusão geralmente antecedem grandes transformações. Não porque a vida seja cruel, mas porque mudanças significativas exigem rupturas que raramente são confortáveis. Há períodos em que você sente que está perdendo o controle, quando na verdade está sendo afastado de caminhos que não fariam você prosperar. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece caos pode ser alinhamento. O que parece queda pode ser reposicionamento. Mas a mente humana resiste a esse processo porque ela quer previsibilidade, quer respostas, quer clareza imediata. Só que os maiores movimentos de Deus acontecem justamente naquilo que você não vê. A quietude do céu não é ausência de cuidado. A demora não é abandono. A desordem não é castigo. É um processo de preparação. Existem ciclos que se encerram não porque você falhou, mas porque Deus está prestes a te entregar algo que exige novas bases emocionais e espirituais. Só que essas bases não surgem em dias calmos. Elas se estruturam na tensão, no desconforto, nas perguntas sem resposta. É no silêncio que você aprende a ouvir. É na perda que você aprende a valorizar. É na espera que você aprende a confiar. Nenhum desses processos é fácil. E Deus sabe disso. Ele conhece as guerras internas que você trava. Ele sabe da sensação de impotência quando as coisas fogem do seu controle. Ele compreende a dor de ver planos se desfazendo diante dos seus olhos. Mas é exatamente nesse terreno frágil que ele escreve capítulos de força que você jamais construiria sozinho. A questão não é porque tudo está dando errado, mas o que Deus está preparando dentro de você enquanto essas coisas acontecem. Há movimentos espirituais que só se revelam depois que a poeira baixa. Há respostas que só fazem sentido quando a fase termina. Há livramentos que você só reconhece quando olha para trás. A fé entra justamente no intervalo entre o que você sente e o que Ele está fazendo. Fé não é entender. Fé é sustentar o coração enquanto Deus sustenta o processo. Fé é continuar caminhando quando nada parece promissor. Fé é acreditar que até o que te machuca agora está sendo usado como parte de uma construção maior. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo pesa, em que tudo dói, em que tudo parece estar indo na direção contrária do que você esperava. Mas antes de acreditar que a vida está contra você, respire e considere a possibilidade de que Deus está apenas te reposicionando para algo que exige um cenário totalmente diferente. A preparação divina, muitas vezes, se parece com desconstrução humana. E quando tudo está desmoronando, aí sim é sinal de que algo novo está sendo alinhado. O que parece ruína agora pode ser exatamente o terreno onde Deus construirá o que é certo para a sua vida. Há momentos na vida em que você sente como se estivesse andando em um terreno que cede a cada passo,
como se tudo que antes parecia sólido estivesse se desfazendo sem explicação. A rotina que antes funcionava começa a falhar. Planos cuidadosamente traçados se desorganizam. Pessoas se afastam, oportunidades evaporam e você tenta se equilibrar enquanto tudo parece ruir ao mesmo tempo. É exatamente nesse cenário que a mente começa a procurar culpados, tentando entender onde foi que você deixou de fazer algo, onde errou, por que não conseguiu evitar que as coisas fugissem do controle. Só que existe algo mais profundo acontecendo quando a vida parece desajustada. Deus não apenas observa, Ele intervém, mesmo que de formas que você ainda não compreende. Muitas vezes, Ele usa justamente essa sensação de desamparo para arrancar você de lugares que já não sustentam seu crescimento. Quando tudo dá errado de repente, isso não significa fracasso. Significa movimento, significa que algo maior está começando nos bastidores, ainda que você só veja os efeitos externos do que está sendo reestruturado. Deus trabalha desmontando o que é instável para construir algo que permaneça. Mas esse processo raramente é confortável. Ele exige que você passe por situações que desafiam sua lógica, porque a preparação divina não segue a linearidade humana. Deus não está preocupado em manter sua sensação de controle. Ele está preocupado em criar as bases certas para te levar a algo que vai exigir mais maturidade emocional, mais sensibilidade espiritual e mais clareza de propósito do que você possui neste momento. E Ele sabe exatamente quando é hora de começar esse processo, mesmo que para você pareça o pior momento possível. Existe uma razão pela qual Deus permite que certas coisas desmoronem. Ele sabe que se nada mudasse, você permaneceria em ambientes que não sustentam a sua próxima fase. Ao permitir desordem, Ele está retirando você de situações que poderiam limitar o seu futuro. Isso explica por que portas que pareciam perfeitas se fecham, por que pessoas que você achou que estariam com você até o fim simplesmente se distanciam, por que oportunidades promissoras desaparecem antes de se concretizar. Não é coincidência, é direção. Os caminhos onde você insistia estavam te impedindo de enxergar rotas que só surgem quando você é forçado a sair da rota anterior. Quando você sente que tudo está dando errado, Deus está removendo pesos que você carregava sem perceber. Muitas vezes, esses pesos são emocionais, expectativas destrutivas, relações desgastadas, responsabilidades que não são suas, culpas antigas que você nunca conseguiu dissolver. Outras vezes, são pesos internos, silenciosos, que você acostumou a esconder de si mesmo, mas que Deus sabe que precisam ser quebrados antes que Ele te leve ao próximo nível. Ele permite rupturas externas para revelar rupturas internas que precisam ser tratadas. É desse modo que Ele te prepara para o que é certo. Ele não entrega algo grandioso a alguém que ainda está preso a estruturas frágeis. Por isso, antes da bênção, Ele cura, fortalece, corrige, reorganiza e limpa tudo aquilo que impediria você de sustentar o que está por vir. Você pode até não ver agora, mas existe sim uma preparação acontecendo dentro do caos. Aparentemente nada faz sentido, mas Deus está alinhando pessoas, oportunidades, caminhos e circunstâncias que vão se conectar de maneira perfeita no momento certo. E é por isso que aquilo que parece errado aos seus olhos pode ser exatamente o que está certo aos olhos de Deus. Ele vê além do hoje, além da dor, além da confusão. Ele enxerga o cenário completo. A sua visão é limitada ao que você sente no instante presente. A dele abrange o que você vai precisar daqui a meses, anos, décadas. Ele não está te abandonando, Ele está te ajustando. É nesse ponto que você precisa entender que o caos não é o fim, é o início de um reposicionamento. E embora esse processo seja desconfortável, ele é necessário para romper padrões antigos e abrir espaço para o que Deus preparou.
Quando tudo parece dar errado, não é porque Deus te esqueceu. É porque Ele está te conduzindo, mesmo que você ainda não consiga perceber. O que parece perda pode ser o início do seu maior ganho. A sensação de descontrole costuma nos fazer acreditar que estamos sendo punidos, quando na verdade estamos sendo treinados. A preparação de Deus nunca começa pela parte visível, começa pela parte que ninguém vê. É por isso que, quando tudo parece dar errado, o verdadeiro movimento está acontecendo dentro de você, nos ajustes silenciosos que moldam seu caráter, sua capacidade de suportar pressões e sua habilidade de discernir o que vem de Deus e o que apenas distrai. Esse processo interno é um dos mais difíceis, porque não há aplausos, não há sinais evidentes de progresso, não há garantias claras de que tudo vai melhorar. O que existe é a experiência crua de ter que confiar numa direção que ainda não se manifestou no mundo físico. E é exatamente nessa etapa que muitos desistem, porque confundem a ausência de evidências com a ausência de propósito. Quando Deus está te preparando para algo maior, Ele remove tudo aquilo que você usa como apoio falso. Não porque Ele quer te fragilizar, mas porque quer te fortalecer na única base que não desmorona. Às vezes, isso significa retirar pessoas que você acreditava indispensáveis, encerrar ciclos que você não teria coragem de terminar sozinho, distanciar você de lugares onde sua alma se acostumou, mas onde seu espírito já não cresce. Essas quebras não são crueldades, são cuidados. Deus sabe que alguns ambientes impedem sua visão, sufocam seu propósito e entorpecem sua sensibilidade espiritual. Por isso, Ele desmancha o que te prende ao velho, mesmo que você ainda não tenha clareza do novo. É o modo mais eficiente de impedir que você se apoie em estruturas que não te levam para onde Ele quer te conduzir. E é nesse ponto que a dor começa a fazer sentido, porque sua dor atual não está danificando você, ela está libertando, está arrancando raízes que você deixou crescer em lugares que não pertencem mais à sua história. Está desfazendo dependências emocionais que te impediam de caminhar com maturidade. Está desmontando expectativas irreais que sabotavam sua paz. É por meio dessa sensação de estar perdendo tudo que Deus revela o que nunca deveria ter sido base alguma. Ele reorganiza sua vida a partir de dentro, e isso exige que alguns alicerces se rompam. Não existe avanço sem ruptura, e não existe ruptura sem desconforto. O que você chama de desordem é muitas vezes a estrutura antiga ficando sem função. Deus está fechando portas que sustentavam sua versão anterior, não porque eram ruins, mas porque se tornaram pequenas demais para o propósito que Ele está construindo. Há portas que precisam se fechar para que você pare de insistir em caminhos que estagnam sua alma. Há relacionamentos que precisam perder força para que sua identidade não continue diluída nas expectativas de outros. Há oportunidades que precisam falhar porque não foram projetadas para sustentar o peso do futuro que Deus está criando para você. Nada do que parece estar dando errado agora está fora da visão divina. Ele está usando cada detalhe, cada interrupção, cada silêncio para direcionar você de modo preciso. Quando Deus quer te levar a algo certo, Ele começa te afastando de tudo que é quase. O quase certo é o maior sabotador da sua jornada, porque te faz acreditar que está perto do propósito, quando na verdade apenas te distrai dele. O quase é confortável, mas não transforma. O quase acalma momentaneamente, mas não cura. O quase parece promessa, mas impede a verdadeira promessa de se manifestar. E é por isso que Deus remove com tanta firmeza aquilo que você tenta segurar. Ele sabe que se você permanecer no quase, não terá espaço para o que é realmente seu. Essa retirada dói, mas essa dor é parte da libertação,
Nada que Deus permite tirar da sua vida é perda, é preparação. A confiança começa a crescer quando você percebe que o caos não veio para te destruir, mas para te reorganizar. Quando você entende que o que parece errado é apenas a desconstrução necessária para que o certo possa se revelar. Deus não constrói coisas extraordinárias sobre fundações frágeis. Ele primeiro limpa o terreno, depois alinha as bases e só então ergue aquilo que te levará para a próxima fase. É isso que está acontecendo agora. Por trás de cada situação desconfortável, existe um ajuste espiritual que você ainda não consegue ver. Mas esse ajuste é real. Ele está operando na profundidade onde suas emoções não alcançam e onde sua mente não consegue analisar. Deus está montando o cenário que você vai entender só quando estiver diante dele. Há momentos em que o que mais machuca não é a situação em si, mas o silêncio que a acompanha. Quando tudo parece dar errado, você busca um sinal de Deus, espera uma palavra clara, uma resposta direta que alivie a aflição. Porém, em vez de clareza, surge um vazio que incomoda, um intervalo que parece interminável entre o que você sente e o que Deus ainda não revelou. Esse silêncio gera inquietação, porque a mente tenta preencher com conclusões precipitadas aquilo que não compreende. E quando a mente não encontra respostas, ela se apavora, cria cenários imaginários, intensifica medos que já existiam e amplifica inseguranças escondidas. Mas o silêncio de Deus não é descaso. Na maioria das vezes, é estratégia. Em vários capítulos da história espiritual, Deus trabalhou mais nos períodos silenciosos do que nos momentos de manifestação evidente. O silêncio é o ambiente ideal para Deus reorganizar a sua percepção. Ele retira o barulho externo para que você possa ouvir o que precisa ser transformado internamente. É nesse silêncio que você começa a enxergar com mais sinceridade o que te prende, o que te fere, o que te limita. E também é nele que você começa a identificar as expectativas que criou sem perceber. Muitas delas baseadas mais no medo de perder do que na confiança de receber. Quando tudo dá errado e Deus se mantém calado, Ele não está te punindo, e sim te treinando para sustentar o que Ele está preparando. A maturidade espiritual não nasce em dias previsíveis. Ela cresce em ambientes onde você aprende a depender sem entender, a confiar sem visualizar e a caminhar sem garantias imediatas. Esse silêncio que incomoda tanto é o mesmo que prepara sua alma para reconhecer a voz de Deus quando Ele finalmente falar. Se Ele falasse no meio do barulho, você não distinguiria sua direção das suas próprias ansiedades. Por isso, antes da resposta, Ele te desliga de ruídos emocionais e te conduz para um lugar onde só existe o essencial. Essa sensação de isolamento não é abandono, é purificação. Ele limpa o que fragmenta seus pensamentos, acalma impulsos que te atrapalham, reduz o peso da autocobrança e te coloca num estado onde você finalmente começa a ver o que estava ignorando. Deus não te entrega algo novo enquanto sua mente estiver agitada com velhas construções. Ele primeiro te desacelera para te alinhar. Quando tudo está dando errado, você sente a urgência de resolver, de encontrar explicações rápidas, de consertar com suas próprias mãos aquilo que está fugindo do controle. Mas Deus usa esse momento justamente para te ensinar que há conflitos que só se resolvem quando você para de tentar dominá-los. Ele te leva a um ponto onde você não tem outra escolha a não ser confiar. Essa confiança não é passiva, é ativa. É a confiança que decide não alimentar pensamentos destrutivos. É a confiança que resiste à tentação de desistir. É a confiança que mantém a mente firme, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Quando você entra nesse estado de entrega consciente, algo dentro de você muda. A ansiedade perde força, o medo diminui, a culpa se dissolve.
E um novo tipo de força começa a surgir. Uma força que não nasce da lógica, mas da presença divina que se revela mesmo quando você não percebe. O silêncio de Deus é o momento em que Ele mais trabalha nos detalhes que sustentam o seu futuro. Ele está rearrumando pessoas que você ainda vai encontrar, ajustando caminhos que você ainda vai percorrer, afastando perigos que você nunca soube que existiram. Ele está colocando ordem em lugares que você nem imagina. Por isso, quando tudo parece desmoronar e Ele não diz nada, acredite. Ele está construindo algo que exige precisão. Respostas rápidas não produziriam o resultado que Ele quer. O que Ele está fazendo demanda tempo, cuidado e preparação. Deus não entrega algo incompleto. Ele só te leva ao próximo nível quando a estrutura interna está pronta para suportá-lo. E essa estrutura se forma justamente agora, no período em que você acha que nada está acontecendo. É nesse silêncio que você aprende a diferenciar necessidade de ansiedade, expectativa de desespero, fé de controle. Você aprende a perceber quando está sendo guiado pelo medo e quando está sendo guiado pela confiança. E essa clareza é fundamental para viver aquilo que Deus está preparando. O que está vindo não é pequeno. Por isso, o treinamento também não poderia ser leve. Deus te permite atravessar esse período porque Ele sabe o que está te esperando do outro lado. E Ele sabe que você só chegará lá, verdadeiramente pronto, se permitir que esse silêncio faça o trabalho para o qual foi enviado. Há situações em que o que mais assusta não é o que você perdeu, mas o que ainda não chegou. É essa sensação de estar no meio do caminho, sem conseguir voltar ao que era antes e sem enxergar claramente para onde Deus está te levando. Esse intervalo entre fases pode ser o período mais delicado da jornada, porque você precisa caminhar com uma confiança que não se apoia em resultados visíveis, mas em convicções internas que estão sendo moldadas justamente agora. Quando tudo está dando errado, você não percebe apenas o fim de um ciclo, você sente o vazio que se forma antes do novo começar. E esse vazio é desconfortável, porque nele você não tem respostas, não tem garantias, não tem controle. É nesse espaço que Deus planta o tipo de transformação que só nasce quando você não tem mais nada além da fé. A transição sempre provoca inquietação, porque ela te obriga a soltar o que já foi sem ainda poder tocar no que será. É um processo de desapego emocional e espiritual, onde Deus te chama a confiar mais no que Ele está preparando do que nas circunstâncias que te cercam. E para te ensinar isso, Ele permite que situações que antes pareciam estáveis se tornem frágeis. Ele retira apoios que te mantinham seguro, não para te machucar, mas para te impedir de construir sua identidade sobre coisas que nunca deveriam ter sido a sua base. Ele sabe que, se você se apoiasse demais no que passou, não teria coragem de entrar no que está por vir. Por isso, Ele mexe no terreno, remove excessos, expõe raízes antigas e abre espaço para algo completamente diferente. O processo de Deus raramente começa pela parte bonita. Ele começa pela parte que precisa ser desmontada. Embora esse desmonte pareça errado, ele é a prova de que Deus está te preparando para algo que exige uma versão mais forte de você. Ele desmonta crenças que te limitam, expectativas que te ferem, comportamentos que te sabotam e ilusões que te impedem de enxergar sua verdadeira identidade. Ele não faz isso de uma vez, mas em camadas, porque sabe que cada área da sua vida precisa de tempo para se ajustar. Enquanto você sente o peso dessa reestruturação, algo maior está sendo alinhado. Nada está fora do lugar aos olhos de Deus. Cada detalhe faz parte de um plano que você só vai conseguir compreender quando olhar para trás e perceber que tudo aquilo que parecia confusão era, na verdade, preparação. Durante esse intervalo, você questiona. Questiona se está no caminho certo.
Se Deus realmente ouviu suas orações, se Ele não esqueceu das promessas que fez ao seu coração. Esses questionamentos não são sinal de fraqueza, são sinais de que você está sendo moldado. Quando Deus te prepara, Ele não arruma apenas a sua vida externa, Ele organiza seu interior. Ele trabalha nos seus pensamentos, na sua sensibilidade, na sua capacidade de interpretar situações, na sua forma de reagir aos desafios. Ele te lapida de maneira tão profunda que quando você finalmente chegar onde Ele está te levando, perceberá que essa transformação silenciosa era essencial. Você não conseguiria sustentar o que Ele tem para você se permanecesse a mesma pessoa. O intervalo entre o que desmoronou e o que ainda vai nascer é onde Deus constrói suas raízes mais profundas. Ele te ensina a depender menos das circunstâncias e mais da presença dEle. Ele te mostra que não importa o tamanho da tempestade, a força que te mantém de pé vem de dentro, não de fora. Ele te mostra que a verdadeira confiança não nasce de explicações, mas de relacionamento. É nessa fase que você aprende a diferenciar fé de expectativa. Expectativa depende do que você quer ver. Fé depende do que Deus está fazendo, mesmo quando você não entende. E é por isso que, quando tudo dá errado, Ele usa cada detalhe para te ensinar a permanecer firme, mesmo sem respostas. Essa firmeza não é teimosia, é maturidade espiritual. É quando você escolhe acreditar que Deus está trabalhando, mesmo que nada ao seu redor confirme isso. É quando você decide parar de lutar contra o fluxo e passa a caminhar no ritmo daquilo que Ele está construindo. Esse tipo de confiança transforma você de dentro para fora, preparando seu coração para receber o que é certo, no momento certo, da maneira certa. Esse intervalo que tantas vezes você tenta evitar é o berço das maiores mudanças de Deus na sua vida. É nele que Ele revela quem você realmente é e quem você está se tornando. É nele que Ele te prepara para carregar aquilo que antes você não suportaria. É nele que Ele fortalece sua visão, amplia sua sensibilidade e expande sua capacidade de reconhecer a mão dEle nos detalhes. Quando tudo dá errado, Deus não está te afastando do propósito. Ele está te encaminhando diretamente para Ele. Há uma fase do processo em que Deus começa a alinhar o que está ao redor de você, mesmo quando, aos seus olhos, parece que tudo está se movendo para longe. É curioso como, na preparação divina, as coisas muitas vezes começam a se reorganizar de forma inversa ao que você esperava. Você ora por respostas e recebe silêncio. Você pede direção e portas se fecham. Você busca estabilidade e o chão parece ceder debaixo dos seus pés. É nesse contraste entre o que você deseja e o que Deus está fazendo que nasce a transformação mais profunda, aquela que não acontece nas circunstâncias, mas na sua percepção. O que está dando errado não é sinal de abandono, é sinal de alinhamento. Deus sempre começa alinhando aquilo que você não percebe, seus pensamentos, suas intenções, suas motivações e até os desejos do seu coração que você esconde até de si mesmo. Quando Deus quer te levar ao que é certo, Ele precisa antes purificar o que você acredita ser certo. E isso exige confrontar as ilusões que você criou ao longo do caminho. Quantas vezes você se agarrou a algo só porque tinha medo de não encontrar nada melhor? Quantas vezes permaneceu em situações que drenavam sua paz apenas porque não queria enfrentar a dor de um recomeço? Quantas vezes insistiu em caminhos que já estavam esgotados apenas porque tudo isso parecia mais seguro do que o desconhecido? Deus vê esses detalhes. Ele sabe que seu coração se acostuma facilmente com o que é familiar, mesmo quando o familiar te limita. Por isso, Ele mexe onde você não mexeria.
Ele encerra ciclos que você prolongaria por medo. Ele interrompe rotas que você seguiria cegamente. Ele te força a reavaliar não apenas o que você quer, mas quem você está se tornando no processo. Essa reavaliação interna é necessária porque o que Deus está preparando não pode ser sustentado por uma identidade fragmentada. Ele precisa te fortalecer antes de te promover. Precisa te amadurecer antes de te conduzir ao novo. Precisa te mostrar que você não é definido pelo que perdeu, pelo que deu errado ou pelas circunstâncias que fugiram do seu controle. Ele te mostra que a crise não destrói seu propósito. Ela revela partes dele que você ainda não conhecia. A frustração que você sente agora talvez seja apenas o eco de algo que já não serve mais para a sua jornada. Você se sente sem direção porque ele está removendo mapas antigos. Você se sente sem respostas porque ele está reorganizando perguntas. Você se sente sem equilíbrio porque ele está mudando o centro do seu foco. Quando tudo dá errado, Deus te coloca num estado em que você começa a enxergar o que antes ignorava. As intenções das pessoas ao seu redor ficam mais claras. Os padrões repetitivos que você carregava começam a se revelar. As emoções que você vinha empurrando para o fundo da alma começam a vir à tona. Nada disso é aleatório. Ele expõe para curar. Ele revela para libertar. Ele ilumina para transformar. Esse processo exige coragem, porque muitas das verdades que Deus te mostra não são confortáveis, mas são necessárias para que você finalmente pare de viver preso ao que te machuca. Deus está fazendo você enxergar as coisas como são, para que você pare de idealizar o que nunca foi saudável. Ele não quer que você entre na próxima fase carregando distorções, crenças limitantes ou laços que impedem sua essência de florescer. E é nesse momento que você começa a perceber que o que está dando errado não é sinal de que Deus se afastou, e sim sinal de que Ele está conduzindo cada detalhe com precisão. O que você perde agora abre espaço para o que Ele quer te entregar. O que desmorona agora prepara terreno para o que Ele vai construir. O que dói agora fortalece aquilo que Ele quer sustentar lá na frente. Ele está alinhando o ambiente externo, de acordo com a transformação interna que você está vivendo. Nada está solto, nada está fora do lugar, nada é desperdício. Ele está moldando seu caráter e sua visão para que, quando o que é certo chegar, você não apenas reconheça, mas esteja emocionalmente pronto para receber e espiritualmente preparado para manter. Esse alinhamento profundo é a marca de que você está sendo conduzido a algo maior do que imaginava. Deus não te expõe ao caos sem antes preparar a calmaria. Ele não te deixa no vazio sem antes construir a plenitude. Ele não te permite perder sem antes planejar algo que fará cada perda fazer sentido. Quando tudo está dando errado, Deus já está preparando o que é certo. E o que Ele prepara, ninguém impede, ninguém desfaz, ninguém substitui. Existe um ponto do processo em que Deus começa a te ensinar a enxergar além da superfície. O que você vê como fracasso, atraso ou caos é apenas uma camada externa que cobre algo muito maior acontecendo por dentro. Quando tudo parece dar errado, sua mente tenta interpretar o momento a partir do que é visível. Você olha para as perdas, para as portas que se fecharam, para as expectativas que não foram atendidas e conclui que está retrocedendo. Mas enquanto sua visão se limita ao que dói, Deus está trabalhando no que liberta. Ele sabe que você enxerga a partir da dor, mas Ele age a partir do propósito. E é por isso que muitos dos processos que parecem destruição são, na verdade, o início de uma construção invisível. O que Deus permite desmontar agora está ligado àquilo que Ele quer revelar depois. Nada acontece isoladamente. Tudo faz parte de um movimento maior.
mesmo que você só consiga perceber fragmentos. Quando você sente que está sendo empurrado para longe do que desejava, ele está, na verdade, te puxando para mais perto do que você realmente precisa. Quando você acredita que está perdendo estabilidade, ele está removendo apoios frágeis que não sustentariam o que está chegando. Ele enxerga rachaduras que você ignora. Ele vê riscos que você não percebe. Ele sabe que há ambientes, pessoas e escolhas que, se permanecessem na sua vida, te impediriam de viver o que ele tem reservado. E por isso, ele age, mesmo quando você não compreende. Esse processo é profundo porque te obriga a confrontar a maneira como você interpreta a vida. Você começa a perceber que não controla o tempo das coisas, não controla as escolhas dos outros, não controla os caminhos que se desfazem. O que você controla é a forma como reage, como permanece firme, como escolhe confiar quando tudo parece contrário. Quando Deus te prepara para algo maior, Ele te tira da ilusão de controle e te ensina a viver pela confiança. É uma transição difícil, porque exige abandonar velhas formas de pensar, romper com padrões emocionais que você abraçou por anos e desaprender crenças que você acreditava serem verdades imutáveis. Ele reorganiza seu interior de tal forma que, quando o que é certo chegar, você estará sensível o suficiente para discernir e forte o suficiente para manter. Em muitos momentos, a sensação é de que você está andando no escuro. Você não sabe o motivo das coisas estarem acontecendo, não sabe para onde está indo, não sabe como tudo vai se resolver. Esse escuro incomoda, mas é nele que Deus revela aspectos da sua identidade que não surgem em dias iluminados. É no escuro que você descobre sua resiliência, sua capacidade de continuar mesmo sem garantias, sua força interior, sua dependência do espiritual. Deus usa o escuro não para te confundir, mas para te ensinar a enxergar com os olhos da fé. A fé enxerga quando a razão não consegue. A fé caminha quando a lógica paralisa. A fé mantém quando tudo ao redor desmorona. E é essa fé que Ele está despertando em você agora. O que está dando errado tem um propósito específico: limpar o caminho para que o que é certo chegue sem ser contaminado por interferências do passado. Deus sabe que algumas feridas que você carrega distorcem sua visão, influenciam suas decisões e afetam sua capacidade de discernir o que vem dele. Por isso, Ele te leva a momentos de crise para expor áreas que precisam ser curadas. Não se trata de punição, e sim de preparação. Ele está te fortalecendo para que você não aceite migalhas quando Ele quer te entregar abundância, para que você não se prenda a portas apertadas quando Ele tem portas largas, para que você não confunda qualquer caminho com destino. Cada situação difícil que você enfrenta agora está moldando sua maturidade espiritual. Você está aprendendo a não reagir por impulso, a não se desesperar com o que parece errado, a não tomar decisões a partir da ansiedade. Essas lições são essenciais, porque o que Deus está preparando exige sabedoria, exige equilíbrio emocional, exige firmeza. Ele não te prepara para algo pequeno. Por isso, o processo também não é leve. Quanto maior a promessa, maior o preparo. Quanto maior o propósito, maior a transformação. Quando tudo dá errado, Deus não está afastando você da promessa. Ele está afastando o que impediria você de alcançá-la. Ele está te conduzindo por caminhos que parecem desconexos agora, mas que se encaixarão perfeitamente quando Ele revelar o motivo de cada detalhe. Nenhum passo está sendo desperdiçado. Nenhuma lágrima está sendo ignorada, nenhuma perda está sendo em vão. Deus já está preparando o que é certo, e isso significa que nada do que está acontecendo agora será inútil. Tudo, absolutamente tudo, será usado para te levar ao lugar onde Ele quer te estabelecer.
Existe um ponto do caminho em que Deus começa a revelar que aquilo que você chama de atraso é, na verdade, proteção. Esse é um dos maiores conflitos internos que surgem quando tudo dá errado. A sensação de estar preso, parado, estagnado, incapaz de avançar. Você olha para a sua vida e percebe portas que se fecharam, oportunidades que evaporaram, caminhos que se desintegraram antes mesmo de você colocá-los em prática. Essa percepção gera ansiedade porque você acredita que perdeu tempo, perdeu chances, perdeu momentos que jamais voltarão. Mas Deus, que não está preso ao tempo humano, opera em outra lógica. O que parece estagnação é muitas vezes o modo mais preciso de preservar sua jornada de situações que poderiam te destruir se acontecessem antes do momento certo. Você não imagina quantas coisas Deus precisou impedir para manter sua essência intacta. Há ambientes que pareciam favoráveis, mas que não sustentariam a sua alma por muito tempo. Há pessoas que pareciam confiáveis, mas que trariam danos profundos ao seu propósito. Há caminhos que pareciam promissores, mas que abririam portas para dores que você ainda não estava emocionalmente preparado para enfrentar. Quando Deus fecha algo que você queria, Ele não está negando o seu desejo. Ele está te protegendo de consequências que você não seria capaz de carregar. Você vê o que queria, Ele vê o que te preserva. Você enxerga a oportunidade. Ele enxerga o impacto. Você percebe a aparência. Ele percebe a essência. Por isso, quando tudo dá errado, Ele está filtrando o que não vem dele. Esse tipo de proteção é silencioso e, por isso, é tão fácil interpretá-lo como atraso. Você sente que está sendo deixado para trás, quando, na verdade, está sendo guardado. Deus não te expõe a caminhos que encurtariam sua vida emocional ou quebrariam sua força espiritual. Ele permite que você enfrente frustrações agora para evitar que enfrente destruições maiores depois. Ele reorganiza encontros, retarda decisões, limita movimentos e até interrompe planos, porque sabe o que cada pequeno detalhe produziria em você. Nada disso acontece por acaso. O que parece uma sequência de erros pode ser, na verdade, a prova mais clara de que Ele está no controle. A proteção divina nem sempre tem aparência de cuidado. Às vezes, ela se manifesta como portas trancadas, respostas adiadas e situações que não se resolvem. E proteção pode doer, porque ela confronta seu desejo de controle. Você queria avançar e Ele te segurou. Você queria tentar e Ele te recolheu. Você queria permanecer e Ele te arrancou. Mas aquilo que Ele impede agora é o que te salvará no futuro. O que Ele barra não é perda, é livramento. O que você chama de interrupção é muitas vezes a forma de Deus impedir que você entre em situações que comprometeriam seu propósito. Ele vê além do presente e, por isso, age de forma que sua mente não compreende no momento. Esse movimento de proteção também revela o quanto você tem crescido espiritualmente. Antes, você reagiria com revolta, desespero ou sensação de injustiça. Agora, mesmo sem entender completamente, você começa a perceber que existe uma direção por trás de cada desvio. Você começa a aceitar que Deus não nega aquilo que é seu. Ele apenas não permitirá que você receba no tempo errado ou no estado emocional errado. Ele sabe que antes de entregar, precisa fortalecer. Antes de avançar, precisa estabilizar. Antes de elevar, precisa curar. Essa ordem não é aleatória, é estratégica. Deus trabalha com precisão, e essa precisão exige que algumas coisas não aconteçam agora, para que aconteçam do jeito certo depois. E é nesse entendimento que nasce uma nova forma de confiança. Você entende que não precisa desesperadamente agarrar tudo o que aparece. O que é seu não se atrasa, não se perde, não se arruína.
O que vem de Deus chega quando você está preparado. O que não vem dele se dissolve antes que cause estrago. Essa consciência te liberta do medo de perder e te ensina a descansar na certeza de que ele está guardando tudo o que fará sentido na sua história. Quando tudo está dando errado, ele está apenas retirando o que não te serve e protegendo o que realmente importa. E essa proteção é um dos sinais mais claros de que o que é certo já está sendo preparado para você. Existe um momento em que Deus começa a te ensinar que aquilo que você chamou de perda, ele chama de libertação. Quando tudo está dando errado, a primeira reação da alma é tentar resgatar o que se perdeu, segurar o que está escapando, proteger aquilo que parecia fazer sentido. Mas essa tentativa de recuperar o antigo é justamente o que impede muitos de avançar para o novo. Deus sabe que existem coisas que, se permanecessem na sua vida, te fariam regredir emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente. Por isso, Ele permite que algumas estruturas se rompam, não porque Ele quer te fragilizar, mas porque quer te libertar de prisões que você não reconheceria por conta própria. Algumas perdas são livramentos disfarçados, e é só depois que a poeira baixa que você entende o quanto estava sendo mantido em cativeiros sutis. O mais difícil é aceitar que Deus retira até aquilo que você julgava essencial. Ele conhece suas dependências emocionais e sabe quais delas te impediriam de crescer. Ele observa os laços que silenciosamente estavam te drenando, te prendendo ou te debilitando. E quando chega o tempo de te levar ao que é certo, ele corta esses laços. Isso não se parece com bênção no início. Parece injustiça, parece traição, parece perda irreparável. Mas essa retirada é o modo mais preciso de Deus impedir que você construa sua vida sobre bases que desmoronariam no futuro. Ele te protege de permanecer no que é confortável, porém destrutivo. Te afasta do que é familiar, porém limitador. Te separa do que parecia seguro, mas sufocava sua essência. A libertação que Deus realiza é profunda, porque não remove apenas situações externas. Ela desmonta crenças internas que te mantinham preso a padrões antigos. Ele te mostra que você não precisa continuar aceitando menos do que merece. Ele te ensina que você não precisa carregar culpas que não são suas. Ele revela que você não precisa agradar pessoas que nunca reconheceriam seu valor. Ele expõe as correntes que você normalizou para finalmente te mostrar que existe vida fora delas. E essa revelação só acontece porque algumas coisas precisam ruir para que você enxergue com clareza o quanto estava preso. Não é um processo leve, é um processo necessário. Quando Deus arranca algo da sua vida, Ele nunca deixa o espaço vazio por acaso. Ele abre esse espaço para algo que tem peso eterno. Ele limpa o terreno para plantar algo que tem raízes mais profundas. O problema é que o intervalo entre o que saiu e o que vai entrar causa uma sensação de vazio que assusta. Esse vazio parece sinal de abandono, mas é apenas o sinal de que Deus está preparando o terreno para algo que não se mistura com o antigo. É nesse espaço silencioso que Ele reposiciona sua identidade, cura feridas que você escondeu por anos e restaura áreas que você acreditou que nunca seriam reconstruídas. Ele não trabalha com remendos. Ele trabalha com reconstrução total. Essa reconstrução exige que você pare de tentar segurar o que ele já está removendo. O controle é a última defesa do coração inseguro. Você tenta impedir que a mudança aconteça porque acredita que sem aquilo ficará vulnerável. Mas a vulnerabilidade é exatamente o que permite que Deus entre. É quando você para de lutar contra Ele que finalmente percebe que a perda foi apenas o início da libertação. Deus não destrói sua vida. Ele destrói o que estava destruindo você. Ele não te leva ao fundo do poço para te envergonhar.
Ele te leva lá para te mostrar que, mesmo no fundo, ele continua sendo o seu chão. E quando você entende isso, nada nem ninguém consegue mais te aprisionar. Quando tudo dá errado, você está sendo retirado de prisões que pareciam parte da sua identidade. Você está sendo libertado do que não te servia mais. Está sendo preparado para receber o que é certo sem carregar pesos desnecessários. A libertação de Deus é muitas vezes incompreensível no começo, mas é a base de tudo o que Ele vai construir daqui para frente. Ele não quer que você entre na nova fase carregando restos da fase antiga. Ele quer que você avance leve, inteiro, pronto e com espaço suficiente para receber o que vem dele e só dele. Existe um estágio do processo em que Deus começa a transformar aquilo que você interpreta como fraqueza em força genuína. É um momento delicado, porque você se sente emocionalmente cansado, espiritualmente drenado e mentalmente disperso. Parece que suas certezas estão se desfazendo, como se você tivesse perdido a capacidade de sustentar até as coisas mais simples. Mas é justamente nesse ponto que Deus trabalha na essência da sua resistência. Ele tira de você a ideia de que precisa ser forte o tempo todo e, no lugar disso, constrói uma força que não nasce do esforço humano, mas da dependência espiritual. Uma força que não grita, mas sustenta. Uma força que não se exibe, mas se revela nas sombras das dificuldades. O que está dando errado não veio para destruir sua força, mas para revelar que a verdadeira força nunca esteve em você, e sim em quem te sustenta. Deus desmonta sua autoconfiança para reconstruir sua confiança nele. Ele confronta suas ilusões de controle para que você aprenda a descansar no cuidado dele. E no processo, ele vai revelando que a força que você tenta produzir sozinho é sempre instável, sempre limitada, sempre frágil. Já a força que ele constrói é permanente, inabalável e profundamente enraizada em algo que não depende das circunstâncias. Quando você chega nesse nível de compreensão, percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa justificar suas dores, esconder suas quedas ou se envergonhar das suas falhas. A força verdadeira é discreta e se manifesta justamente na sua honestidade diante de Deus. É nesse ponto que Deus começa a reestruturar sua forma de reagir às dificuldades. Situações que antes te abalariam totalmente começam a perder poder sobre você. Palavras que antes te feriam deixam de ter impacto. Medos que antes te paralisavam começam a ser confrontados. E não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte interiormente. Essa força não nasce de vitórias, nasce de processos, não nasce de momentos de glória, nasce de dias silenciosos em que você continua mesmo ferido. Não nasce de conquistas rápidas, nasce de batalhas internas que ninguém vê. Deus leva você a um tipo de maturidade que não depende de reconhecimento externo, mas de uma certeza interna, a certeza de que Ele está no controle. Essa força é o que te prepara para sustentar o que está vindo. Deus sabe que o que Ele está prestes a entregar exige uma estrutura emocional e espiritual que não cai diante da primeira frustração. Ele sabe que você vai precisar de firmeza para lidar com responsabilidades que antes te assustariam. Por isso, Ele te fortalece através de situações que parecem injustas. Ele te amadurece através de perdas que pareciam insuportáveis. Ele te molda através de dias que pareciam intermináveis. Ele transforma vulnerabilidade em sensibilidade, dor em profundidade, descontrole em confiança. Nada disso é desperdiçado. Cada fragmento desse processo constrói uma versão mais sólida de você. Essa força espiritual permite que você olhe para trás e perceba que, mesmo nos dias em que achou que não sobreviveria, Deus estava te sustentando.
Ele não permitiu que sua alma se quebrasse além do que poderia suportar. Ele não permitiu que você afundasse onde não havia saída. Ele te segurou, mesmo quando você perdeu as forças. E agora, ao olhar para o que viveu, você percebe que a fraqueza que tanto temeu foi o lugar onde Deus mais trabalhou. Foi nela que ele removeu orgulhos sutis, quebrou máscaras antigas, dissolveu falsos heróis e revelou quem você realmente é. Essa revelação é poderosa, porque te prepara para viver o que é certo sem carregar identidades que não pertenciam a você. Quando tudo dá errado, Deus está fortalecendo áreas que você nem sabia que precisavam de atenção. Ele está refinando sua resistência, ampliando sua capacidade de confiar e ensinando você a caminhar mesmo quando não entende. Essa força que está nascendo agora será essencial para a fase que está chegando. O que Deus está preparando exige maturidade, firmeza e coragem. E é exatamente isso que Ele está formando dentro de você, enquanto o mundo ao seu redor parece ruir. Nada está fora do plano. Nada é desperdício. Você não está enfraquecendo. Você está sendo preparado para sustentar o que é certo. Quando você olha para tudo o que deu errado, pode até pensar que perdeu tempo, que perdeu oportunidades ou que perdeu partes importantes de si mesmo. Mas, na verdade, o que você viveu até aqui foi o processo necessário para te preparar para o que vem a seguir. Nada se perdeu. Nada foi desperdiçado. Nada saiu do controle. Deus estava em cada detalhe, inclusive nos que mais doeram. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele te trouxe até aqui para te fortalecer, te alinhar, te amadurecer e te conduzir ao que sempre esteve reservado para você. A dor que você sentiu não foi um castigo. Foi um sinal de que algo maior estava em construção. Os ciclos que se fecharam não foram rejeição, foram proteção. Os planos que desmoronaram não foram falhas, foram libertações. E o silêncio que doeu não foi ausência, foi cuidado. Deus esteve presente em tudo, até nas partes que você não entendeu. Ele esteve moldando sua visão, refinando suas emoções, curando suas feridas e te transformando de dentro para fora. Agora, respire fundo e perceba, nada do que você viveu foi em vão. Você está mais preparado do que imagina, mais forte do que percebe, mais maduro do que se vê. O que é certo já está sendo preparado. O que é seu já está no caminho. O que Deus prometeu já está se movendo na sua direção. E quando chegar, você vai entender por que tudo precisou ser exatamente como foi. Este é o momento em que você solta o que passou e entrega o que vem. O momento em que você deixa de lutar contra o que deu errado e abre espaço para o que vai dar certo. O momento em que você decide confiar, mesmo sem enxergar. Porque mesmo quando tudo parece desordenado, Deus continua sendo o Deus que organiza. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua sendo o Deus que restaura. E mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua sendo o Deus que trabalha nos bastidores da sua história. Agora, abra o coração. Vamos orar. Senhor, neste momento entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos os medos que nos paralisam, as dúvidas que nos confundem, as perdas que ainda doem e os caminhos que não conseguimos entender. Sabemos que Tu és o Deus que vê além do que vemos, o Deus que enxerga o que nossos olhos não alcançam, o Deus que trabalha mesmo quando tudo parece desmoronar. Pai, fortalece quem está cansado, renova quem se sente fraco, acalma quem está vivendo tempestades internas. Mostra a essa pessoa que nada do que deu errado foi rejeição, mas parte de um plano maior, perfeito e preciso. Mostra que Tu estás preparando o que é certo, ajustando detalhes que ainda não fazem sentido e abrindo caminhos que ela só vai reconhecer
quando estiver diante deles. Toca nas feridas que ninguém vê e cura o que o tempo não conseguiu curar. Tira o peso das expectativas frustradas, arranca o medo do futuro e coloca no lugar a confiança que vem da tua presença. Dá paz onde há confusão, dá direção onde há incerteza, dá esperança onde há desânimo, faz o impossível se mover nos bastidores como só tu podes fazer. Senhor, que essa pessoa saiba que não está só, que tu caminhas ao lado dela em cada passo, em cada lágrima, em cada silêncio. Que ela descubra que o que pareceu perda era proteção, que o que pareceu atraso era alinhamento e que o que pareceu fim era, na verdade, o ponto exato onde tu começaste a construir algo novo. Nós declaramos que o que é certo vai chegar no tempo perfeito. Declaramos que o teu propósito prevalece, que tua mão guia cada detalhe e que nada foge ao teu controle. Guarda essa vida, sustenta esse coração, ilumina essa mente e prepara essa jornada para tudo aquilo que tu já planejaste. Em nome de Jesus, nós confiamos, agradecemos e descansamos. Amém.